Pela História, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, antes de irmos para a nossa pauta do dia, bom dia para o senhor. Você chegou falando aqui, comemorando que foi um sucesso o último passeio em Santa Teresa, né? Foi ótimo, o clima ajudou bastante, friozinho, gostoso. Olha, foram mais ou menos 50, 55 pessoas, chegamos todos vivos à fábrica de doces, vimos todos os pontos que tínhamos de ver e, melhor, não choveu, foi ótimo. Que ótimo. E tem mais passeio pela frente, a gente vai falar ao fim da coluna. Por falar em friozinho, professor, nosso primeiro tema de hoje é na fria cidade imperial, Petrópolis. Está sendo reaberta hoje a Catedral de São Pedro de Alcântara, que estava fechada para reforma, obras. O ministro do Turismo até esteve fazendo uma visita ontem lá e hoje sendo reaberta ao público a Catedral. Qual é a história dessa catedral, a importância dela para a cidade também, professor? Bom, ela é um dos símbolos da cidade de Petrópolis, é uma catedral em estilo neogótico. E, de início, a igreja de Petrópolis, criada em 1845, a freguesia de Petrópolis, era uma casinha pequena, sem importância alguma, no que hoje é a Rua do Imperador. Posteriormente, foi feita uma igreja maior em frente ao palácio, mas essa igreja maior era só um pouquinho maior. Já à época era considerada insuficiente. Contratou-se a peso de ouro um arquiteto italiano, Federico Ronchetti, que fez um projeto que era uma espécie de um Vaticano e, claro, não saiu do papel. Finalmente, um engenheiro brasileiro, Francisco de Azevedo Monteiro Caminhoar, fez o projeto em 1883 de uma catedral neogótica. E quando houve a proclamação da República, a obra começou a parar aos poucos. Em 1901 ela parou de vez, porque separou-se a igreja do Estado, né? A igreja recebia um subsídio, mas em 1918, com o apoio do bispo do Rio de Janeiro, do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde, e com o apoio do arquiteto, que foi o arquiteto do Cristo Redentor, Heitor da Silva Costa, a obra foi continuada. Em 1925 foi inaugurada pela metade. Para vocês terem uma ideia, ela foi obra de igreja mesmo. Só em 1969 que se completou a torre. Nossa. Ou seja, o homem chegava na Lua, nós aqui terminávamos a torre da catedral. É enorme, né? Ela tem algumas novidades, algumas coisas interessantes. É a cripta da família imperial, onde repousam Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina Maria, revogado o banimento, eles foram trazidos para o Brasil. Em 1920, em 1925 foram colocados em Petrópolis, num túmulo feito pelo Jean Magru, francês, né, e por Hildegardo Leão Veloso. Também depois foram para lá a Princesa Isabel, Conde de. Hoje tem vários membros da família imperial nessa cripta. É por isso que leva o de Alcântara no nome, professor? Porque eu fiquei na dúvida, porque São Pedro de Alcântara... Existe o santo, São Pedro de Alcântara. É? Por acaso, o nosso imperador tinha o nome onosmástico do santo. Entendi. Mesmo o nome do santo. Então, São Pedro, ele aparece nos vitrais, desenhados pela Casa Conrado. São vitrais lindíssimos que você tem ali. Tem pinturas do Carlos Oswald. A catedral é um verdadeiro reduto de obras de arte. Ela sofreu muito nas chuvas de fevereiro de 1988, para você ter uma ideia. Ela rachou de cima a baixo. Caramba. Foi preciso também uma interrupção que durou muito tempo. Eu me lembro disso, a rachadura que percorria o meio da catedral. Cheguei a ver isso. Posteriormente, ela sofreu outros danos com outras chuvaradas. E agora, depois de uma obra, ela voltou em riste, né? Voltou em regra. Espero que seja inaugurada com o show dos Canarinhos de Petrópolis, o canto dos Canarinhos, que é maravilhoso. Já os ouvi ali e realmente algo parece que é celestial mesmo, parece que vem do céu. E é muito bonita, é um dos atrativos da cidade, fica no ponto principal, assim, logo ao lado do palácio, em frente à casa da Princesa Isabel. Dom Pedro II não fazia muita questão. A Princesa Isabel que pediu que a catedral fosse em frente à casa dela, na Avenida Keller, e está lá firme e forte, resistindo a tudo e atraindo turistas. Um local que também podia atrair turistas e sempre tem uma promessa de revitalização ali na Leopoldina, a estação ferroviária Barão de Mauá. Sim. E segunda-feira tem uma reunião importante do IPHAN, Secretaria do Patrimônio da União, Ministério da Economia, para tratativas, recuperar
o telhado, né, Pinho? Toda aquela Sim. estrutura. Ver que fim vai levar realmente, né? O Se que vai vão ter. fazer. Professor, fala um pouco desse ponto histórico maravilhoso, bem localizado, mas uma pena abandonado. A Estação Barão de Mauá é o que o carioca normalmente conhece como Estação da Leopoldina. A Leopoldina Railway, acredite se quiser, é uma empresa brasileira fundada pelo imperador em Londres em 1871 e para fazer frente à Central do Brasil, que pouca gente sabe, era uma empresa privada, pertencia a um grupo. E em 1876 o governo adquiriu a Central do Brasil e passou então a desinteressar-se pela Leopoldina, que foi privatizada, adquirida por um grupo inglês. A Leopoldina investiu muito na ligação com os subúrbios do Rio de Janeiro, os famosos subúrbios da Leopoldina. Onde eles faziam a estação, surgiu um subúrbio novo. E tinha o nome Leopoldina em homenagem à princesa Leopoldina, filha de Dom Pedro II, que faleceu de tifo em Paris aos 26 anos apenas. Ela ia até, aliás, a primeira linha ia até a cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. A Leopoldina tornou-se um padrão de elegância, de luxo, de esplendor. Era muito mais elegante que a Central do Brasil, que era literalmente um transportador de café. A Leopoldina transportava pessoas, era uma coisa assim muito bacana. Os equipamentos eram de primeira categoria. Eles adquirem a estrada de ferro de Petrópolis. É a Leopoldina que chega a Petrópolis em 1883, usando um sistema de cremalheira que era novidade aqui no Brasil, onde trabalhou um garotote, um tal de Francisco Pereira Passos. E a estação primitiva, que aliás ainda existe, ela está ao lado da estação do metrô São Cristóvão. É um prédio octogonal amarelo que está lá. Com o crescimento do movimento, em 1926 foi encomendado esse prédio ao arquiteto inglês Robert Prentice, o mesmo que fez o Palácio da Cidade, aqui na rua São Clemente. E é a única do prefeito. É a única estação que nós temos no Brasil no estilo eduardiano, no estilo eclético eduardiano inglês. Ela é muito elegante por dentro. A Leopoldina continuou até 1946 pertencendo ao grupo inglês, depois foi vendida, passou a fazer parte da Refesa e dali saiu o famoso trem de prata, o trem de ouro, o trem de prata para São Paulo, o trem de ouro para Minas Gerais, que eram transportes luxuosos, que durou até 96. Depois disso o prédio entrou numa decadência tremenda, foi usado muito para baile funk, acredite se quiser. Baile funk durante muitos anos. Ele felizmente, pela qualidade construtiva, ela sobreviveu. Você tem mármores ali fabulosos, as madeiras entalhadas das portas são incríveis, as placas de bronze com as datas históricas estão todas lá. Não está mais o busto do Barão de Mauá, que foi removido ao Museu do Trem. Agora, projeto para reabilitar aquilo eu conheço desde que eu mamava. Olha, já tinha projeto para reocupar aquilo, transformar em shopping, transformar em museu do trem. Tudo, né? Transformar até a estação do VLT. O VLT ia para o Maracanã no projeto primitivo e ia sair, a estação central ia ser ali. Eu só sei que o prédio foi tombado e está tombando. Está tombando por conta. Aliás, a rede de proteção da obra já está caindo, os andaimes já estão caindo, está tudo tombando. O que não está tombando é o professor que está sempre aqui. A gente já está em cima do laço, 10h59. Passeio, próximo passeio rapidinho. Previsto para... Nosso próximo passeio vai ser dia 13 de agosto. Isso porque um patrocinador, em conjunto com a Band, vai realizar 2 passeios em julho, mas esses passeios não são abertos à população, pelo menos não por enquanto. Vamos divulgar em breve, então, os detalhes. Divulgar, né? Mas 13 de agosto vamos fazer o convento do Carmo na Praça 15. Opa. E vai ser a Procuradoria-Geral do Estado, está muito interessada nesse passeio. Eu tenho ideia de que os passeios de julho que vão ser fechados sejam abertos em etapa posterior ao público daqui, mas por conta disso nós vamos adiar por um mês. Então, dia 13 de agosto estaremos lá e acredito que todo mundo vai gostar muito do Convento do Carmo, porque está lindíssimo, está sendo usado como sala de exposições. Vamos ver o quarto da Rainha Dona Maria I, a louca. De repente ela até aparece. Aliás, ela tem aparecido lá, segundo o pessoal. Um abraço, professor. Bom fim de semana. Valeu, professor. Até a próxima.